para um laboratório, tá? Então, hoje é a nossa experiência número 6. Então, a gente vai tratar do nosso amplificador operacional diferenciador. Então, a experiência 5 foi o integrador, a experiência 6 é o modo diferenciador. Então, como o próprio nome diz, né? Então, um diferenciador, ó, tem a sua saída proporcional à derivada da entrada. Então, a tensão da minha saída vai ser a derivada da tensão da entrada, né? Então, como é que a gente monta o circuito? É colocando agora o nosso capacitor na entrada do meu amplificador modo inversor, tá? Então, lembrando que o integrador, o nosso capacitor, ele fica no elo de realimentação. O diferenciador, vocês vão colocar o capacitor, ó, na entrada dele. Agora, se eu manter esse capacitor aqui na entrada e trabalhar com altas frequências, o que vai acontecer com a impedância capacitiva desse nosso capacitor? Ela vai diminuir bastante, né? Tender a zero, e aí eu vou saturar, né, esse nosso circuito, né? Então, o nosso circuito ele entra em saturação. Então, aqui nós temos a formulinha, né, da nossa tensão de saída, que é a derivada, né, da tensão de entrada em relação ao tempo aqui, multiplicado por RC, né? Lembrando que negativo porque ele inverte, né, o nosso sinal. Então, na prática, nós temos o problema lá da impedância capacitiva que eu falei para vocês. Então, para altas frequências, o nosso capacitor tende a ter uma impedância bem baixa, tende a ter uma impedância tendendo a zero. Isso aí faz com que o nosso circuito ele vá para saturação, né? Então, para resolver esse problema aí, a gente coloca um resistor agora em série com o nosso capacitor. E quando eu coloco um resistor em série com o capacitor, eu crio uma frequência de corte. E essa frequência de corte ela vai determinar o modo de operação aí desse nosso amplificador diferencial. Então, ele só vai diferenciar com frequências muito abaixo da de corte. E frequências acima da de corte, ele vai trabalhar como um amplificador inversor. O cálculo da frequência de corte é o mesmo, né, da experiência 5, que foi o integrador. É o inverso aqui, ó, de 2π RS vezes o C. Então, agora nós temos um resistor série aqui. Esse resistor série vai ser de 1K. O resistor de feedback, o de realimentação, vai ser de 10K. O nosso capacitor de 100 nano, né? Então, isso aí vai dar uma frequência de corte aí de 1590 Hz, mais ou menos. Então, acima da frequência de corte, eu vou ter um circuito inversor. Abaixo da frequência de corte, aí sim que a gente vai observar a diferenciação. Então, frequências muito abaixo da de corte. Então, se a gente trabalha, ó, com RS de 1K, o resistor de realimentação 10K, o capacitor de 100 nano, nós temos, ó, uma frequência de corte de 1592 Hz. Então, se eu estou trabalhando com uma frequência bem abaixo dessa frequência de corte, tipo 500 Hz, aí nós teremos como resultado a derivada do meu sinal. Então, no caso aqui eu tenho uma onda quadrada, a derivada da onda quadrada é a função impulso, né? Então, para níveis contínuos aqui, ó, positivo, eu tenho o impulso positivo. Para contínuos negativos, o impulso é negativo. Procedimento experimental. Então, o nosso RS vai ser de 1K, o resistor de realimentação de 10K. Esse circuito ele está feito no Multisim Live, né? Então, está lá no Multisim Live, porque o Multisim Live ele é gratuito, né? Então, é só criar uma conta nele, então já dá para a gente simular aí o nosso circuito, no caso de hoje, o diferenciador. Essa parte aqui de baixo, que nós temos 3 fontes, isso aqui ele está simulando o gerador de funções, o gerador de sinais aí. Quem está trabalhando com outros simuladores, tipo Proteus,
tipo Multisim Desktop, aí já tem lá um gerador de funções. Aí não precisa montar esses 3 aqui. Tá? Não vai precisar montar esses 3. Hoje a gente vai trabalhar pelo roteiro, né, com onda triangular e a onda senoidal. Mas nada impede que depois vocês testem a onda quadrada também. Pode testar aí a onda quadrada. Quem já tem esse circuito montado da aula passada do integrador, vai só inverter, né, o capacitor, né, mudar a posição do capacitor, já vai ter aí o seu circuito diferenciador. Então dá para aproveitar o circuito da aula passada. Então, de roteiro é trabalhar com um sinal triangular, amplitude 1 VPP, frequência 500 Hz na entrada. Então, aí eu vou ter que fechar a chavinha S3. Quem está usando esse circuito, fecha a chave S3 e abre a chave S1 e a S2. E aí vocês vão observar as formas de onda, de entrada e saída. Então, com 500 Hz, vocês vão já ter como resultado a diferenciação do sinal aí, tá? Então, a nossa onda triangular, vocês vão ter como resultado a derivada aí da onda triangular. Depois vocês vão aumentar a frequência e observando que aumentando a frequência, o nosso circuito vai inverter. Então, vocês terão aí uma onda triangular com invertida aqui na saída. E o item D é trabalhar com a onda senoidal com 100 Hz. Então, a onda senoidal com 100 Hz, 100 Hz é uma frequência abaixo da de corte, então vocês vão observar a diferenciação aí do sinal da entrada aí na saída. 3 perguntas, né? Comentar aí os itens D e E. Desenhar o circuito do amplificador diferenciador, descrever o seu funcionamento, né? Então, isso aqui é parte da teoria que vocês já devem ter. Pode pegar lá a parte da teoria e colocar aqui como resposta, né? Tem uma perguntinha final aqui: o que influencia a frequência de corte no funcionamento do diferenciador? Tem a conclusão e aqui a área para vocês colocarem figuras aí se quiserem, tá? A área opcional aí para colocar algumas figuras aí. Vamos falar um pouquinho desse circuito no nosso simulador. Então, aqui no simulador, pessoal, nós temos o amplificador diferenciador, a experiência 6. Então, vamos entender essa fonte aqui, né? Então, geralmente a dúvida tá, como que eu regulo, né? Porque nós não temos aqueles geradores que nem tem no Multisim Desktop, que nem tem no Proteus, que vocês regulam lá o botão, a forma de onda, tudo, a amplitude que vocês quiserem, né? Aqui vocês vão ter que trabalhar nas seguintes contas aqui, ó. Primeiro que a onda triangular, o nosso gerador triangular, ele dá um tempo aqui, ó. Então ele tem um tempo. Esse tempo é o período. Então se eu selecionar ele e clicar na engrenagem do lado aqui direito, eu vou ter as configurações desse meu gerador. Então, no caso, ó, VA é a tensão de amplitude dele, é 1 volt. Se eu deixar aqui com 1 volt, com o offset 0, eu vou ter 0 até 1 volt, positivo. Então, eu não vou ter a parte alternada desse meu sinal. O lado negativo dele não vai existir. Para existir o meu lado negativo, para eu ter a simetria do lado positivo e negativo, eu tenho que colocar uma tensão de offset. E o valor da tensão de offset é metade da amplitude. Então, a minha amplitude aqui é 1. Então, eu coloquei menos 0,5. Menos também porque eu tenho que deslocar ela para o lado negativo. Então, esse gerador de onda triangular, eu já tenho esse controle de offset. A onda quadrada, olha só, nós colocamos uma fonte contínua aqui, que está fazendo a função desse offset, na onda quadrada, porque a onda quadrada não tem esse ajuste de offset. Nós temos também o período. Então, esse tempo aí que vocês estão vendo é o nosso período. Então, o período está 0,002. Então, vamos ver que frequência que é essa aí. Só pegar a calculadora, vou colocar aqui na científica, 0,002. Faço o inverso, opa, 500 Hz. Então, eu estou com uma frequência de 500 Hz. Agora eu tenho o fall time aqui, ó.
Então, como é onda triangular, então o meu sinal ele vai subir e depois vai descer, né? O fall time é esse tempo de descida do meu sinal. Então, esse tempo de descida, para eu ter uma onda triangular simétrica, ela tem que ser a metade do período. Então, ela vai subir para uma rampa positiva aí no tempo de 0,001 segundo e mais 0,001 segundo rampa negativa. Né? Então, o fall time vai ser sempre metade do meu período se eu quiser uma onda triangular. Se eu mudar esse tempo aqui, eu posso mudar essa onda para dente de serra. Né? Então, eu posso também diminuir esse tempo aqui do fall time, aí eu vou ter ondas dente de serra, outros padrões aí de onda que a gente tem, mas vai ser o tempo de descida dele. Então, do jeito que está aqui, nós estamos com a nossa ondinha triangular, né? Bem simétrica, e essa onda triangular, ela está com um período de 0,002, que dá uma frequência de 500 Hz. Então, vamos ver como é que funciona esse nosso circuito aí com 500 Hz. Vamos iniciar aqui a nossa simulação. Lembrando que a chave 3 ela está desligada aqui, ó. Então eu vou iniciar a simulação para mudar, né? Então eu vou abrir a chave S1 e ligar a chave S3. E eu vou usar o modo split, que aí eu consigo manipular meu circuito e verificar aqui as formas de onda. Então eu preciso alterar aqui o meu osciloscópio para ele atualizar aqui minha forminha de onda, porque ele estava parado lá na senoide. Então, deixa eu colocar aqui no modo single. Vamos trabalhar aqui na base de tempo dele. Deixa eu mudar aqui a minha base de tempo para a gente visualizar melhor. Então, a nossa ondinha verde é entrada, ó. V é entrada. Então, onda triangular, né? Então, ela está indo aqui, ó, de 500 milivolts até menos 500 milivolts. Porque nós colocamos aquele offset. Né? Temos aquele offset de meio volt. Então está com 0,5 positivo e 0,5 negativo. E a saída, olha só, eu tenho a minha onda quase que quadrada, né? Então no caso aqui a nossa ondinha triangular, a derivada dela é a nossa onda quadrada. Claro que esse circuito ele precisa ser bem trabalhado ainda. É um circuito só de experimento esse aí, né? Então o ideal é que a gente conseguisse tirar essa curvinha aqui, né? Então aí eu precisaria melhorar mais esse nosso circuito aí para realmente ela se tornar uma onda quadrada. Mas já dá para observar o efeito da derivação aí do nosso sinal, né? Então o nosso sinal ele está com a saída derivada em relação da nossa entrada. Se a gente agora fizer o seguinte, deixa eu parar aqui a simulação, vamos alterar aqui agora, então nós estamos com 500, né? 002. Então vamos pegar aqui nossa calculadora, vamos aumentar essa frequência aí. Vamos para 3K. Que período eu tenho que usar? Então eu ponho aí 3.000, faço o inverso. Olha só, 0,3 mili, né? Então 0,3 mili ou 333 micro, mais ou menos, né? Então aqui, ó, no período, eu vou colocar agora 0,3 e de fall time eu vou pôr metade, né? Ah, mas é 0,3, ó, mili, pode pôr o Mzinho aqui que eu acho que ele aceita, ó, vai aceitar sim. E a metade de 0,3 é 0,15 mili também. Então, com esse tempo aí, eu aumento minha frequência, né? Então, aí a minha frequência vai para 3K, mais ou menos, né? Que tem aquele quebrado lá da nossa divisão. Então, vamos iniciar aqui novamente a simulação.
Então, aumentamos a frequência, vamos regular aqui os limites, né? Ó, superior e inferior aqui, a nossa base de tempo também do osciloscópio. Então, vou mexer aqui primeiro na base de tempo. E agora o meu sinal azul, ó, ele está com uma escala máxima de 1,25 e menos 1,25. Então, vamos alterar isso aqui para menos 12 e mais 12. Então tá aqui o nosso resultado, né? Então nós temos agora o nosso circuito trabalhando como inversor, né? Então, porque eu estou trabalhando com frequências bem acima da frequência de corte, né? Então, lembrando que trabalhando com 100 nano de capacitância, 1K de resistor, e fazendo as nossas contas lá de frequência de corte, aí nós teremos aí mais ou menos 1592 Hz de frequência de corte. Então eu estou acima da frequência de corte, o nosso circuito está no modo inverso.